que Jesus vai falar para muitos daqueles que no grande dia que não fizeram a vontade dele, vai falar: apartai-vos de mim, maldito, porque eu não os conheço. Isso é um discurso duro que Jesus ele vai falar para muitos naquele grande dia. Então a palavra ela está em 1 Samuel capítulo 15, versículo 1 em diante. O Senhor rejeita Saul como rei. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel. O povo dele, por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo que lhes pertence. Não os poupe, matem os homens, mulheres, criança, recém-nascidos, boi e ovelhas e camelos e jumentos. Então, como nós podemos ver aqui em 1 Samuel 15, Deus deu uma ordem ao rei Saul para ir lá naquela nação e exterminar aquela nação, destruir toda aquela nação, que não poupasse ninguém. Então, muitas das vezes, é aquele ditado que fala: melhor obedecer do que sacrificar. Então, aqui Deus deu só uma palavra única para o rei Saul: ir lá, destruir toda aquela nação, não poupe ninguém. Aí a gente vê aqui que dentro desse contexto aqui, Deus manda matar homens, mulheres, criança, recém-nascidos, boi e ovelhas e camelos. Deus falou para não poupar ninguém. Então, uma das coisas que eu quero trazer aqui para a igreja é que, por mais que seja difícil a palavra de Deus, mas o melhor é obedecer, porque o literal disso daqui é Deus falando conosco. Naquela época ele falou com o rei Saul: vai lá e mata. O rei Saul ele desobedeceu. Indo para o versículo 7, e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag, e melhor das ovelhas e dos bois, e os bezerros gordos, cordeiros, pouparam tudo que era bom, mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Qual foi a ordem que Deus deu para aquele homem no princípio? Qual foi a ordem? Deus mandou ir lá e destruir, e não poupar ninguém. Saul desobedeceu a ordem que Deus deu, trazendo para hoje, para os dias de hoje que nós vivemos. Quantos Saús têm desobedecido a palavra do Senhor? Quantos Saús? É verdade. Porque Deus levantou Saul para liderar aquela nação de Israel. E ele desobedeceu a Deus. Hoje não é diferente. Tem muitos Saús, homens, liderando igrejas, liderando o povo de Deus e desobedecendo a palavra de Deus. É isso que eu quero trazer aqui para a igreja.
como obedecer é melhor do que sacrificar. Saul, a gente andando aqui, eu vou correr um pouco. Saul, ele estava preocupado com a sua própria imagem. Saul ele não estava preocupado em obedecer a Deus porque ele não obedeceu. Mas aqui eu vou provar, dentro da palavra de Deus, que a preocupação dele era com a sua imagem. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Ficou irado e clamou ao Senhor. Toda aquela noite, de madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gigal. Então aqui a palavra de Deus vai nos dizer que Saul ergueu um monumento para a sua própria honra. A honra é de quem? A honra é de Deus. Ele ergueu esse monumento para a sua própria honra. Quantos têm assim? Quantos querem a honra para si e não dar a honra para Deus? Verdade. Eles querem a glória. Hoje a gente vê o reteté dentro da igreja, mas a glória é para eles mesmos, não é para Deus. Desobedecendo a palavra de Deus, cultuando, o movimento está rodando e estão achando que Deus está se agradando daquilo. Foi igual eu fiz numa outra pregação aqui, que a gente viu aquele roda para lá, fala para cá, xarabaxebe, e achando que estão com o poder de Deus. A igreja tem que ter o discernimento do Espírito. Nem tudo que é movimento, Deus está no meio. Nem tudo. Deus está no meio assim, ó. Palavra, louvores e oração. Aí Deus está no meio, aí Deus está no negócio. Agora esses movimentos aí, essa girada, que a gente vê homens com veste rodada igual saia, girando como se fosse dentro de uma outra religião, que não é o Evangelho. Mas a gente vê por aí, não vê? Aí vamos lá. Versículo 15. Respondeu Saul: os soldados trouxeram todos os amalequitas, e eles pouparam o melhor das ovelhas dos bois, mas sacrificaram ao Senhor o teu Deus, mas destruíram totalmente o restante. Samuel disse a Saul: fique quieto. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Respondeu Saul: dize-me a Samuel, disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você se tornou o líder das tribos de Israel. O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e enviou uma missão ordenada: vá e destrua. Aqui foi uma ordem que Deus deu para quem? Para o rei de Israel daquela época. E ele desobedeceu essa ordem de Deus. Quantos têm desobedecido a ordem de Deus na nossa época? Quantos? Eu estou falando coisas que não é verdade. Quantos aí estão desobedecendo a Deus? Desobedecendo a palavra dele. Ele deu uma ordem, aqui é a palavra. Então a igreja tem que ser liderada por onde? Pela palavra. Tem que ser liderada por aqui, pela reta justiça. Aí vá, destrua completamente aquele povo ímpio. Os amalequitas guerreia contra ele, até que tenha eliminado. Porque você não obedeceu ao Senhor? Porque se lançou sobre os despojos e fez o Senhor o reprovar. Então Deus, ele não se agradou da atitude daquele homem.
Ele pegou os despojos de guerra, ele, em vez de matar o rei Agag, se eu não me engano, a pronúncia, em vez de matar, ele não matou, ele poupou a vida daquele homem. Disse Saul: mas eu obedeci o Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Aqui ele ainda está falando, não, eu cumpri, não cumpriu. A palavra mostra que ele desobedeceu a Deus, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminarei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas, os bois, os despojos e o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor o seu Deus em Gigal. Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Finalizando aqui. Então, meus irmãos, não adianta, é o que eu estava conversando aqui no início aqui com a irmã Elizabeth, não adianta você ser um cristão de carteirinha de igreja, bate ponto dentro da igreja, vem em todos os cultos na igreja, faz tudinho na igreja, mas isso aqui, não obedece à palavra de Deus, não vai adiantar nada. Está fazendo para o homem. Aí, como eu falei com a irmã, eu lá no hospital, fechei a enfermaria, preguei para uma pessoa de outra religião que não era a minha, falei de Jesus, obedecendo isso aqui, o ID, não é estar preso dentro de 4 paredes, não que você não deva vir, você deve, porque as brasas têm que estar juntas, mas você não deve ficar só preso nisso aqui, não, só preso aqui e esquecer de falar de Jesus lá fora. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.